percebe que cuida de todo mundo, menos de você? Ao longo desses anos atendendo mulheres, eu percebo que existe um padrão com relação a isso. Muitas mulheres chegam e dizem que elas não têm tempo para cuidar de si, elas não têm tempo para elas, não têm tempo para fazer algo por elas. E quando a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, a gente vai falando bastante, né, numa consulta, geralmente não é falta de tempo o problema. É na realidade que ela se acostumou a se deixar por último nas prioridades. Então ela se deixa para depois, sempre por último. Primeiro vem o cuidado com os filhos, depois vem o marido, depois vem o trabalho, depois a casa. E aí, se sobrar um tempo, talvez seja para ela. Talvez ainda, porque às vezes essa mulher chega ao final do dia tão exausta já, porque eu tô fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, nunca sobra tempo para mim. Agora que sobrou, eu vou só descansar. E aí, às vezes fica lá no celular, rodando lá, só. Não tem tempo para si. Essa é a questão que elas trazem. E então, como a gente percebe, né, talvez não seja realmente falta de tempo. Dar essas prioridades, muitas mulheres aprenderam que isso é um normal, mas na realidade é comum, mas normal não é. Porque a gente se deixar por último não faz bem pra gente e não faz bem para quem está ao nosso lado também. Porque quando a gente começa a se deixar de lado, um dia não é um problema. Só que isso não se torna uma coisa de um dia, se torna um padrão. Então, aos pouquinhos, ela deixa de fazer o que ela gosta, ela deixa de ir num cinema, ela deixa de ir num parque, ela deixa de ir passear no shopping, ela deixa de ir viajar para um lugar que ela gosta, ela deixa de visitar uma cafeteria, uma pessoa especial, ela deixa de fazer coisas que ela gosta. E ela, depois disso, para de se cuidar. Então, ela para de cuidar do cabelo, ela para de cuidar de escolher roupas para que ela fique bem, ela para de colocar maquiagem ou faz de qualquer jeito, ela para de cuidar de si. Depois disso, ela para de investir nela também, porque ela não vai atrás de se aprimorar, ela evita de fazer algum curso, algum investimento, seja para desenvolvimento pessoal, seja para um relacionamento, seja para o trabalho, seja o que for, além, né, dos cuidados de investimento que a gente diz que são na nossa beleza também. Então ela para de investir em si, porque ela já não está se reconhecendo. Ela para de se olhar. E isso é uma coisa muito importante, porque a mulher ela gosta de se olhar, ela gosta de se ver bem, ela gosta de ir para um espelho e se sentir maravilhosa, se sentir poderosa, se sentir linda. E quando chega nesse ponto onde ela não se reconhece mais, aqui é um ponto que a gente já tá ruim o negócio, né? Então, aos pouquinhos, não parece ser um problema tão grande, né? Ah, não, eu tô cuidando de todo o resto porque eu sou a mulher, a Miss Produtividade, como eu disse num outro vídeo que eu achava, né? Eu dizia que eu sou. Mas daí, quando a gente vê, a gente se deu prioridade, só deu prioridade, não se deu prioridade, só deu prioridade para todo o resto. E a gente começa a perder o interesse por cuidar da gente. E a gente não se reconhece mais. Quando isso acontece, não é simplesmente uma questão de autoestima, apesar de ter tudo a ver com isso. Mas essa mulher que ela não se reconhece, ela perdeu a identidade dela, ela não reconhece a sua própria identidade. Ela para de fazer as coisas que ela
gosta, que ela sente prazer. Então, as coisas começam a ficar mais preto e branco, sabe? E a consequência disso é justamente a gente não se reconhecer mais, né? A consequência da gente se deixar tanto assim, com essa coisa como se fosse não tenho tempo, né? A gente não se reconhece mais, a gente já não gosta de tirar foto, a gente já não gosta de se olhar no espelho, porque sente que perdeu algo ali. Eu tive o caso de uma paciente que ela me disse que ela tirou o espelho de casa, porque ela não conseguia olhar para o espelho, ela não se via mais naquele reflexo, aquilo machucava ela. E aí ela deu o espelho para a mãe dela, porque ela não se sentia bem olhando para o espelho mais. Então ela não fazia sentido ela manter aquilo que estava fazendo mal para ela ali na casa. Só que na realidade não era o espelho que estava fazendo mal para ela, né? Na realidade era ali dentro, era ela. Ela não estava se sentindo bem, ela não estava vendo a própria identidade naquele espelho. Ela não se reconhecia mais como a mulher que ela era. E aí, muitas vezes a gente percebe, não é simplesmente uma questão de estética, né? Não é uma questão de um cabelo, não é uma questão de um corpo, não é uma questão de uma roupa, mas sim a conexão que a gente tem com a gente. Então, quando a mulher ela para de se reconhecer, ela para de se sentir bem com a própria imagem, a gente começa a ter essa questão da autoestima também, né? Que a gente se sente mais para baixo, a gente não se sente segura no ambiente de trabalho, em casa, a gente não se sente confortável, a gente não tem mais confiança, a gente não se sente bem na própria pele. E quando isso acontece, muitas vezes a gente tem uma mulher que começa a se sentir tão desconfortável que ela acaba descontando em quem está ao redor, né? Ela desconta nela mesma porque ela começa a se criticar, ela começa a se colocar numa posição onde ela é uma pessoa que tá, às vezes, até de vítima, né? E aí ela acaba descontando também em quem está ao seu redor, porque ela não tá bem com ela não se sente bem com ela. Então, qualquer coisa que vier de fora parece um ataque. Ela é uma mulher que fica mais irritada, que fica mais briguenta, discute mais fácil. Sabe aquelas pessoas barraqueiras? Geralmente a autoestima dela não tá legal. Ela não tá se sentindo bem com ela. Geralmente é isso. E quando a gente não tá com essa conexão com a gente, quando a gente não tá se reconhecendo, é algo que realmente afeta a gente e vai afetar todo mundo. Quando a gente não tá bem, a gente diz: não tenho tempo. Vamos pegar esse ciclo. Eu disse: eu não tenho tempo para cuidar de mim. Aí eu cuidei do filho, do marido, da casa, do trabalho, do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito. E aí não sobra tempo para mim, ou se sobra, eu ignoro aquele tempo, porque eu digo, eu não tenho tempo, eu não vou cuidar de mim. Com esse pouco tempo que sobrou, eu só quero dormir. Só quero rolar meu Instagram. Com isso, vai passando o tempo, eu não me reconheço mais, eu não me sinto bem com a minha própria imagem, eu desconto em quem tá ao meu redor. E aquilo ali vira um ciclo onde eu não me sinto bem no meu trabalho, eu não me sinto bem no meu relacionamento, eu não me sinto bem como mãe, eu não me sinto bem na minha casa, eu não me sinto bem em nada. Então a gente precisa se reconectar, a gente precisa entender que cuidar de si, parar esse tempinho para fazer algo, não é egoísmo. Isso é necessidade. Me diz, quando foi a última vez que você fez algo por você? Quando foi a última vez que você parou e fez algo por você? Porque isso não é egoísmo, é realmente necessidade. Ninguém vai conseguir cuidar de tudo se sentindo vazia. Ninguém vai cuidar das coisas. Quando você começa esse ciclo todo, quando você não se sente bem,
você dá conta de menos coisa, isso que eu disse ali, você não se sente bem no trabalho, no relacionamento, na casa, e aí você começa a não dar conta das coisas realmente, porque começa a virar uma bola de neve porque você não tá bem. E quando a gente tá bem, a gente tem muito mais disposição, a gente tem confiança na gente, a gente tem mais segurança para fazer o que a gente precisa fazer. E eu gosto de dizer que não tem quem passe por cima da gente quando a gente tá bem. Então, se escolha. Isso não é egoísmo. Mais uma vez repetindo, é uma necessidade. A gente não vai dar conta das coisas se sentindo vazia. Então, isso é um ciclo. Quando a gente se sente bem, a gente vai dar conta de muito mais coisas e a gente vai manter uma, uma vida muito mais prazerosa. Eu quero saber se você já sentiu isso, essa falta de conexão, ou se você percebe que tá se deixando de lado e tá precisando se reconectar com você. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de cuidados estéticos, gosta de autoestima, de saber, né, mais sobre esse tipo de tema, considere ficar por aqui, porque vai ser um prazer estar nessa jornada com você. Até o próximo vídeo.